Muito bem, seja muito bem-vindo aqui, queridos Calebs. Nós estamos hoje aqui nessa sala de uma forma muito especial para falar com você sobre a Palavra de Deus. E hoje, de forma mais especial ainda, os convidados que estão aqui nessa sala, que você convidou, que você trouxe. Você é muito bem-vinda, você é muito bem-vindo, né, Pastor Ivo? Bem-vindo de verdade, parabéns porque você está aqui, Caleb, e você também que é o nosso amigo, nosso convidado especial. E eu espero que esse momento seja de muita aprendizagem da Palavra de Deus. Aliás, Palavra de Deus, né, pastor? É o que nós vamos estudar agora? É esse? Esse é o tema de hoje? Esse é o tema de hoje, o tema sobre biblioteca, a Biblioteca de Deus. Você já foi em alguma biblioteca? Já confesso que já até apanhei por ter ido à biblioteca. Eu sempre fui apaixonado por livros e desde criança, quando soube que na minha cidade teria uma biblioteca municipal, eu fiquei encantado e eu queria ir todas as tardes para essa biblioteca. E eu me lembro que a minha mãe deixou um serviço em casa para fazer, eu não fiz por ter ido à biblioteca e apanhei. Eu também gosto muito de biblioteca, mas não, confesso que nunca apanhei por causa da biblioteca, mas eu recebia muitas vezes uma chamada de atenção, assim, porque tem que fazer silêncio total, e às vezes a gente ia lá fazer alguns trabalhos. Na nossa época, pelo menos na minha época, todos os trabalhos eram feitos na biblioteca. Não tinha internet, não tinha computador, então a gente ia para a biblioteca fazer os trabalhos, todas as tardes. E aí tinha sempre aquela brincadeira, aquela conversa, e acabava às vezes perdendo um pouco do silêncio, da atenção que precisa ter dentro de uma biblioteca. Bom, a biblioteca é um dos lugares fantásticos, e a Bíblia, a tradução para a palavra Bíblia do grego, significa biblioteca, porque tem uma coleção de 66 livros aqui diante de nós, a Palavra de Deus, não é, pastor? 66 livros e bem divididos, E o que mais me impressiona nessa biblioteca, este livro de capa preta, o livro mais lido em todo o mundo, é um best-seller, né? É um best-seller escrito num período de mais de 1.600 anos, isso. 40 autores. Uau! Né? Entre homens e mulheres. Não, e detalhe, nenhum deles diverge um do outro. Todos, em tempos diferentes, falam a mesma coisa. Séculos de diferença, culturas diferentes, visão diferente, mas todos têm uma linha principal, que é conduzir a Palavra de Deus. Isso é costurado ao longo da história pelo poder do Espírito Santo conduzindo os autores, né? Então ela é inspirada, né? Agora, pastor Carneiro, só uma coisa aqui. Ela é dividida, dizem por aí, em Velho e em Novo Testamento. Verdade. Agora, são mensagens diferentes, porque eu já vi em alguns hotéis que eu fui um livrinho só com o Novo Testamento. Será que o Velho já passou? Não preciso mais do Velho? Ele tem todo o valor. Inclusive, quando Jesus fala, né, examinai as Escrituras, porque você vai ter nela a vida eterna, ele está falando do Antigo Testamento, porque não existia novo na época. Agora, um outro detalhe também, isso tem a ver com o antissemitismo, é aquela tendência de tentar destruir ou abafar uma religião, no caso o judaísmo. Por isso, então, Velho Testamento. Vamos tentar deixar de lado isso e vamos trabalhar só com a nova aliança da Jesus no Novo Testamento. Mas não é assim, toda a Escritura é inspirada. Quer dizer que o pessoal acha que o Velho Testamento é só para os judeus e não serve para mim, é isso? É, exatamente, esse é o ponto. Outra coisa interessante é que existem mais de 31 mil versículos na Bíblia. E o melhor, todos os 31.102 versículos, é isso, né? Exatamente. 102 versículos, 31.102 versículos falam da esperança da volta de Jesus, falam de Jesus, e é isso que a gente vai pesquisar na Bíblia. Exatamente. E outra, tem mais um detalhe, ó, tem 1.189 capítulos, para a gente se deliciar nesses 1.189 capítulos, onde fala da volta de Jesus, fala dos sinais da volta de Jesus, que a gente vai estudar nas próximas noites, nos próximos dias aqui, outros capítulos, outras coisas importantes da Bíblia. Bom, esse livro magnífico, fantástico, vamos falar sobre ele. Quais os benefícios de estudar a Palavra de Deus, pastor Ivo? Falar de benefícios, assim, eu já li muitos livros que foram bons, inclusive para a minha saúde física. Hoje eu tenho um exercício regular que eu faço todas as semanas, diariamente, graças a uma aprendizagem que eu tive no livro. Em um dos livros sobre saúde,
Mas a Bíblia, especificamente, ela tem um benefício que vai além da saúde física, né? Vai além da saúde física, mental e espiritual. E eu vou começar pedindo para que você já está com a sua Bíblia aberta, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Qual é o primeiro benefício de estudar a palavra de Deus? Olha, eu vou ler o 14 e o 15 também. Diz assim, ó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste desde que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sabedoria da salvação em Cristo Jesus. Esse é o ponto. Quer dizer que a mesma sabedoria que Salomão recebeu da boca de Deus é a sabedoria que nós podemos receber do livro, que também é a boca de Deus. Exatamente. Eu ouvi um pastor certa vez dizendo assim, que este livro, ele não contém a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Interessante, interessante. É verdade. Outro benefício que eu também vejo da palavra de Deus está no livro de Salmos. Salmos não tem capítulo, né? São cartas. Então, Salmos 119 e o verso 105, que você provavelmente já conhece. Lá diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, né? é direção. Iluminação. Está perdido? Palavra de Deus. Precisa encontrar o caminho, a verdade, a vida? Palavra de Deus. E tem mais, né? Tem outros benefícios. O livro de João, capítulo 17, verso 17, diz que a palavra de Deus também é a verdade. A verdade, contém toda a verdade. Então, assim, nós temos segurança nessa biblioteca. É uma biblioteca completa. E aqui tem conteúdo sobre relacionamento, tem conteúdo sobre educação, tem conteúdo sobre economia, tem conteúdo sobre formação da família, muitas áreas que podem ser... No caso desse jovem aqui, pastor, ele é jovem ainda. Tem conteúdo para ele aqui? Tem conteúdo especial para você, como encontrar o seu amor, como planejar a sua profissão, tudo aqui para você, jovem, estudar e ser bem-sucedido na vida. Pastor, tem alguém aqui que está questionando, que está numa vida escura, acha que não tem mais solução, é uma escuridão espiritual. O que é que a Bíblia fala para essas pessoas que acham que a vida não tem mais jeito e que eles estão perdidos espiritualmente? A Bíblia mostra algum segredo para isso? Mostra muito segredo, sabe? Um dos pontos assim que a gente pode encontrar na Bíblia é que ele não é um livro escrito para tudo bem sucedido na vida das pessoas. Pelo contrário, tem problemas que são expostos da vida das pessoas. Pessoas com depressão, pessoas que mataram outras pessoas, pessoas que estavam perdidas completamente sem esperança. Sem esperança, sem ter assim uma visão de futuro, o que eu vou fazer, o que vai ser de mim, e de repente tem um contato com a palavra de Deus e começa a ser transformado. Então isso aqui é todo esse contexto lindo da palavra de Deus para você, jovem, que está achando que está na escuridão, está perdido. Existe esperança, Jesus é essa esperança. Há um poder de bênção, de bem, do bem que acompanha este livro ao você ler. Assim como tem maldições que acompanham outros livros ruins que vão puxar você para baixo, para a depressão, esse aqui é um livro que vai te puxar para a esperança, para cima, para a salvação e para o perdão da nossa vida. Agora, eu estou com a minha Bíblia aqui aberta, no livro ainda de Salmos, 119 e o verso 11. E aí qual é o segredo para encontrar essa esperança? Porque, às vezes, nós nos sentimos fracos espiritualmente falando, e aí a gente acha que é só abrir a Bíblia e vai encontrar o que a gente precisa para aquele momento. Não é bem assim. Você precisa, como diz o verso, diz assim, olha, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ou seja, o segredo para encontrar a esperança necessária para sair de uma escuridão espiritual é guardar no coração as palavras de Deus. As palavras de Deus. Pastor, você citou algo interessante, que às vezes as pessoas fecham o olho e abrem assim qualquer página e vão ler para tentar buscar alguma coisa. E que tal se você abre assim e está escrito assim, ó, e ele suicidou-se?
E ele tirou a própria vida. E aí, o que você vai fazer? Né? Não dá, né? Então, não dá. Então, tem que ter um programa de estudo. É o que a gente está tentando fazer com você aqui, para que você abra a Bíblia também. A gente espera que você aí abra a Bíblia agora e acompanhe com a gente, né? Pastor, vou te interromper, surgiu uma dúvida aqui. Se a Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos, por 40 autores diferentes, de diferentes nacionalidades, não tem uma porcentagem de erro aí? Você acha que pode ter um engano? Porque eu nunca encontrei, sinceramente, nunca encontrei um texto que fosse contra um outro texto da palavra de Deus. Realmente não existe, não é possível isso. Porque o autor central, que é Deus, que é o Espírito Santo, ele foi conduzindo as revelações dele para as pessoas ao longo do período da história. Então você vai encontrar, quer ver, por exemplo, qual é a porcentagem de inspiração das Escrituras? Vamos ver aqui em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Abra sua Bíblia aí agora, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. E eu vou ler. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então não é só uma parte ou outra, não é só... Quando foi escrito isso aqui, estava sendo desenvolvido no Novo Testamento, ele está falando também do Antigo, né? Então, o que nós conhecemos como Velho Testamento ou então o Antigo Testamento. Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus, é Deus que dá o direcionamento, é Deus que mostra o que Ele quer que a gente saiba, tanto da nossa vida quanto do futuro, da história da humanidade e da eternidade. Então é um livro que aponta para a esperança e para um trilho certo, que tem uma chegada de certeza da salvação. Então isso é bom. Quer dizer que a Bíblia, então, ensina, corrige e repreende. Olha, eu lembrei de Davi, né, que usava... Ele diz assim, olha, tua vara e o teu cajado me consolam. Exato. Olha, e ele reconhece. E a palavra de Deus é assim também. Sim, eu me lembro que, numa certa ocasião, eu vi um grande pregador dizendo que a vara era realmente para corrigir a ovelhinha, né? Exatamente. Mas o cajado, se precisar resgatar, não consegue fisgar uma ovelha com uma vara, mas com um cajado mais forte, sim. Então a Bíblia é assim. Dá para conduzir, exatamente, conduz, né? Porque às vezes ovelhas, né? Você falou de ovelhas, eu gosto tanto de ovelhas, eu cresci... Até no sobrenome dele, não tem ovelha, mas tem carneiro, né? Verdade. Eu cresci no meio dos carneiros, eu lembro que meu pai criava, né, carneiros, cria até hoje, minha mãe também criam carneiros, e aí eu cresci no meio dos carneiros. E eles são frágeis, né? E os carneiros são muito simples. Se você não limpar bem o coxo, se tiver um pouco de areia, ele comer com ração, ele tende a morrer. Se ele tomar muita chuva e você não cuidar e ele ficar muito umedecido, ele tende a morrer. Então, quando ele fala, né? Davi fala no Salmo 23 de conduzir com o cajado, como o Senhor é o nosso pastor que nos conduz, a Bíblia é esse cajado que conduz e puxa para cá, para não se perder no meio do caminho, não se extraviar, né? Então, o caminho é direcionado, a alimentação é direcionada através da Bíblia, é como um cajado que corrige, que reeduca, que repreende, mas sempre na justiça. Então, isso é importante, né? Pastor, de uma capa a outra, esse livro tem um personagem principal, desde o Velho Mandamento, ou do Velho Testamento, aliás, né? Desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. O que é que a Bíblia fala? A Bíblia fala quem é esse personagem? Quantas vezes a Bíblia fala sobre isso? Muitas vezes. Olha, nós temos aí um personagem central que é Jesus. 2.000 vezes, pastor? Mais de 2.000 vezes a gente vê falando sobre o Messias. Uma hora ele é cordeiro, uma hora ele é leão, uma hora ele é o ancião de dias, ele é o cavaleiro do cavalo branco que saiu vencendo e para vencer, o alfa e o ômega, né, no grego aí, né, alfa e ômega. Então, realmente tem muitas formas de se aproximar da palavra Jesus. Pastor, eu estive numa região que você também esteve, que é o Qumran. Ah, exatamente. E lá foram encontrados vários documentos, que inclusive cópias do livro de Isaías, e aparece Jesus na Bíblia lendo o livro de Isaías. Exatamente. Ou seja, se Jesus leu a palavra de Deus, também lia a palavra de Deus, enquanto esteve como homem vivendo aqui entre nós, no meio de nós, imagine nós, né?
Exatamente. E você tocou num ponto muito importante aí, que é os rolos do Mar Morto, esses manuscritos de 160 anos antes de Cristo, né? E esses 60 anos antes de Cristo, eles foram escritos nessa época, em peles de carneiro, né? Com escribas, né? Especialistas em escrever a palavra de Deus. Esses manuscritos foram encontrados no ano de 1940 por um pastor de ovelhas. Ele estava procurando as ovelhas na região do Mar Morto, próximo de Jericó, e ele joga uma pedra dentro de uma dessas cavernas procurando as suas ovelhas e escuta um barulho quebrando lá dentro, como um caco de vidros, como telhas. E ele entra lá por curiosidade e ele encontra lá mais de 300 potes de barro com dezenas e dezenas de livros da palavra de Deus. Inclusive Isaías. Isaías. Exatamente. E a gente pode contemplar esse material original no Museu de Jerusalém, ali no centro, na cidade de Jerusalém. E a gente teve lá, eu não sei se você teve passando por lá, e a gente oportunidade de ver. De poder ver ali. E o curioso é que esse material, quando foi traduzido de 160 anos antes de Cristo, coincide exatamente com esse exemplar que você segura aí na sua mão. Jovem, o que você está segurando na sua mão agora, querido amigo, ele é um exemplar original da palavra de Deus. Não tem aqui intenções humanas, não tem aqui pretensões. A tradução, ela tem sido íntegra, Deus tem cuidado disso. Pessoas têm tentado destruir a palavra de Deus. Pessoas têm tentado desmerecer a palavra de Deus, desvalorizar a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que você pode se sentir seguro, porque toda ela é inspirada e Deus mantém até hoje a permanência da integridade dessa palavra para chegar até você. Isso é muito, muito seguro. Essa é a palavra, integridade e permanência. Eu estou com a minha Bíblia agora aberta no livro de Isaías, capítulo 40 e o verso 7. Sabe o que diz lá? Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo e a erva diz assim, olha, seca-se tudo, mas a palavra do Senhor, Isaías 40, agora verso 8, permanece eternamente, porque Deus é eterno. Então, quer dizer que a palavra de Deus vai durar até quando a gente morar no céu, na eternidade, vai permanecer? Eternamente. Deus é eterno e a palavra de Deus é eterna e Deus não muda. Deus não muda. Essa é a grande verdade. Hebreus 13, verso 8, você falou algo importante. Deus, ele diz assim, ó, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei o mesmo eternamente. Então essa é uma segurança para nós, uma segurança poderosa de que a Bíblia vai permanecer para sempre. E nós sempre vamos aprender coisas novas da palavra de Deus. Cada vez que você lê 10 vezes o mesmo texto, você vai sempre descobrir novidades para a tua vida e para ajudar alguém que tanto precisa de uma esperança, né? Nós já estamos indo para o final desse estudo da Palavra de Deus. Poderíamos falar muita coisa, porque a Palavra de Deus ela é eterna e para falar de eternidade a gente precisa de uma eternidade. E este livro deve ser estudado de uma maneira especial, né, pastor? Sim, sim. A gente não deve estudar a Palavra de Deus apenas se baseando em um texto, ou um verso, ou um capítulo. Nós devemos sempre olhar textos e pesquisar. A palavra de Deus diz assim, olha, vocês não devem acreditar só no emocional de vocês. Vocês devem ser racionais. Não é isso, pastor Carneiro? Exatamente. Vocês devem ser racionais. E como é que a gente faz isso? É só olhando um texto? Não, a gente precisa praticar, pesquisar e um pouco aqui, um pouco ali, né? O que a Bíblia fala sobre isso, pastor? A Bíblia diz exatamente isso. Nós devemos comparar os textos. Compare o Velho Testamento com o Novo Testamento. Você sempre vai encontrar Jesus em toda a Bíblia, você sempre vai encontrar o Velho Testamento apontando para a cruz de Cristo na frente e o Novo Testamento apontando para trás, na cruz de Cristo. E é o que nós estamos fazendo hoje. Nós também olhamos para a Bíblia, sempre olhando para a cruz que passou, mas também olhando para frente, para a eternidade que está diante de nós. Né? E aí... já encerrando, o nosso tempo já foi, a produção já mandou parar, viu, pastor? Mandou parar? Eu acho que o pessoal do Zoom aí já está chateado. O que Deus deseja do nosso leitor, o que Deus deseja do Caleb, o que Deus deseja de você, querido amigo, que está fazendo esse estudo com a gente. Bom, eu posso ler aqui. Vai lá. Tiago 1:22. Tiago 1:22 diz o seguinte para você: tornai-vos, pois,
praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então você que está nos ouvindo agora, que estudamos juntos a Bíblia agora, é para você tomar uma decisão de ser praticante da palavra de Deus. E você pode estudar de forma temática, por exemplo, pegar o tema da volta de Jesus, como nós pegamos agora aqui, né, pastor Ivo? O tema da Bíblia, a importância da palavra de Deus para nós. E nós queremos hoje fazer um apelo para você, que você aceite a Bíblia como palavra de Deus, como revelação de Deus, como inspiração de Deus. Aceitar ela como regra de fé, para que você não seja só ouvinte, como um leitor de um livro romântico, ou um livro de história, ou um livro de dicas, de sugestões, mas que você olhe para a palavra de Deus e tome ela como regra de fé, de prática da tua vida. Eu desafio você a, de repente, pegar um livro da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, um desses livros, e ler um capítulo por dia e começar a praticar e buscar o que esse capítulo está querendo me ensinar, ok? Então, eu quero fazer esse apelo para você, eu e o pastor Ivo, para que você, agora vamos olhar para essa câmera central, isso, para que você tome decisão ao lado de Jesus através da palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Quantos aqui gostariam nessa noite de aceitar a Bíblia como regra de fé? Levante sua mão aí no nosso grupo aqui. Ok, que Deus abençoe a sua decisão hoje, a Bíblia como regra de fé, como palavra de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe.